Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está acompanhando por o livro do Warren Wiersbe, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 29. Glória a Deus. Vamos lá, vamos começar? A paz, meu povo, bom dia. Novo Testamento, dia 29. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos e muitos se admirar. Marcos 15, 5. Aqui é 15? O rei Salomão escreveu: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele inclui em sua lista tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, do 1 ao 7. A maioria de nós é capaz de se recordar de momentos em que deveria ter falado e não fez. E também de momentos em que deveria ter mantido a calma, mas não falou. Jesus sabia como lidar com essas duas disciplinas e o vemos claramente fazê-lo durante as suas provações. Após a sua prisão, Jesus ficou em silêncio diante dos seus acusadores. Os líderes religiosos judeus, principais sacerdotes, anciãos e os escribas dos sinédrios estavam determinados a matar Jesus e a chegar a recrutar falsas testemunhas para reforçar a sua acusação. Essas mesmas pessoas acusaram Jesus quando ele estava diante de Pilatos, mas o mestre não respondeu aos acusadores ou se defendeu. Quando o sumo sacerdote colocou Jesus sob juramento, ele admitiu ser realmente o Filho de Deus. Mateus 26, dos 62 a 64. Mas nunca respondeu às acusações dos líderes. Isso cumpriu a profecia de Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Mateus 27, 12. O bom pastor estava sendo tratado como um cordeiro no matadouro. Em poucas horas, ele daria sua vida pelas ovelhas. Todos os que seguem Jesus serão em alguma ocasião falsamente acusados, como ele foi. Como ele, permitamos que Deus controle o nosso falar e abençoe o nosso silêncio. Jesus ficou em silêncio diante do rei Herodes, Lucas 23, do 6 ao 12, tentando fugir de que tomara uma decisão sobre Jesus. O político Pilatos enviou Herodes Antipas, o homem que ordenara a execução de João Batista. Herodes estava ansioso para encontrar Jesus e esperava fazê-lo um milagre. Esperava vê-lo fazer um milagre, mas Jesus nada disse. Jesus nada disse a Herodes e nada fez para Herodes. Jesus não era um apresentador religioso. Ao matar João Batista, Herodes silenciou a voz do Pai. Herodes tinha escutado João falar, mas não obedecer a palavra de Deus. De acordo com o rei Davi, quando Deus se mantém em silêncio, isso é como descemos ao poço da morte. Salmo 28, 1. A Bíblia é viva e poderosa. Hebreus 14, 12. Se crermos e obedecermos, ela nos dá a vida. Mas se a rejeitarmos, teremos morte. Me perdi, achei. Moisés e Arão levaram a palavra de Deus a Faraó e ao Egito, mas ele não quis dar ouvidos. A morte veio sobre a nação. Nós, que somos filhos de Deus, precisamos obedecê-lo. Caso contrário, ele poderá não falar conosco.
Nosso pecado matará o nosso testemunho e os nossos serviços, se não nos arrependermos, podemos também matar-nos. Há pecado para a morte. 1 João 5,16. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. João 19,9. Sim, Jesus respondeu algumas perguntas de Pilatos, mas quando este lhe perguntou: "De onde és tu?", Jesus não respondeu. O que assustou Pilatos foi a afirmação do nosso Senhor de que ele era o Filho de Deus, o governante do reino especial. Pilatos era um bom político, mas péssimo teólogo, e não conseguiu entender que Jesus governara um reino espiritual que veio do céu, um reino que algum dia destruiria o Império Romano. Roma conquistava por assassinato, mentira, autoridade opressiva, mas Jesus governava por meio da vida, verdade, autoridade amorosa. Como a maioria dos líderes mundiais hoje em dia, Pilatos não conseguia compreender isso absoluto. Por meio da sua palavra e pelo seu espírito, Deus está falando à sua igreja hoje. Estamos escutando? A expressão "quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas" é encontrada 7 vezes no último livro da vida. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Salmo 62, 2. Quais são os momentos em que você deveria ter ficado em silêncio e você falou? Ah, que eu tenho que falar, que eu tenho que desabafar. Será que a gente tem mesmo? Eu sou uma pessoa das palavras. A Poliana é alguém das palavras, isso é fato. Palavra escrita, palavra falada. Eu sou alguém das palavras. Mas nos últimos anos da minha vida, eu tenho aprendido no silêncio. Eu tenho aprendido a amar o silêncio. Eu tenho aprendido a contemplar o silêncio, sabia? Tanto ficar em silêncio, quanto estar em silêncio. Então, eu permaneço no silêncio, quanto eu fico em silêncio. E olha que eu sou uma mulher das palavras. Eu nunca imaginei que eu fosse contar essa característica na minha vida. Porque eu percebi que muitas vezes, muitas palavras que eu disse na minha vida eram palavras soltas. E palavras soltas, elas geram atritos. Eu tenho aprendido a não ser reativa. Olha, eu sou uma pessoa muito reativa. Mas eu sou mesmo. Mas eu sou com força. Mas eu tenho aprendido aos últimos anos da minha vida, fique em silêncio. Nos últimos 10 anos da minha vida, eles têm sido dedicados a contemplar o silêncio. Eu amo ficar assim, ó, no silêncio profundo. Ou não responder alguma coisa. Sabe por quê? A Bíblia diz que falar é prata, mas o calar-se é ouro. Se eu sou uma pessoa de fato de Deus, eu preciso amar o silêncio. Eu fui num retiro muito gostoso, em que teve um dia que eu tive que ficar em silêncio. Aconteceram umas situações muito engraçadas, gente. Eu ri tanto, meu Deus do céu. Porém, eu amei ficar em silêncio. Eu amei aquele dia, eu não tive nenhuma grande dificuldade, a não ser para me comunicar no café da manhã. Eu ri, vocês não têm noção. A Aline foi comigo, ela queria fazer um tal de um brinde de café. A Aline quer brindar tudo, a Aline quer brindar. Eu não entendi que ela queria brindar. Eu pensei que ela queria me dar o café. Eu peguei o café dela e virei todo no meu copo. Falei, meu Deus, vou tomar esse tanto de café. E ela queria fazer um brinde de café. Gente, foi uma diversão. Foi muito engraçado. Porque às vezes a gente precisa usar as palavras. Mas até isso foi legal, entende? A Bárbara, ela tá aqui, eu não, porque ela foi também. E ela ficou louca. Ela não conseguiu contemplar o silêncio. Ela teve um nervoso. Ela teve um furicutico dentro dela. Ela teve não sei. Tava ótimo o retiro para ela, até mandar ela calar a boca dela. Olha, quando mandou ela calar a boca dela, acabou com a mulher. Acabou com a mulher. Por quê? Porque ela não conseguia permanecer em silêncio.
Gente, esse foi o melhor exercício de todos lá. Porque a gente vê a nossa capacidade de contemplar o silêncio. A nossa primeira palavra foi um louvor de adoração a Deus, ali lá pelas tantas da outro dia de manhã. E eu pensei, meu Deus, que coisa linda, sabe? O nosso silêncio ser quebrado num louvor. O nosso silêncio ser quebrado numa adoração. O nosso silêncio ser quebrado na manifestação do amor de Deus. Sabe? Que as tuas palavras, elas sejam para a glória de Deus. Eu sempre penso nisso. Escreve para mim no chat. Que as minhas palavras sirvam para a glória de Deus. A morte e a vida, elas estão no poder da língua. Quem bem dela utiliza, comerá do seu fruto. Sabe quando que eu aprendi a apreciar o silêncio? Depois que eu fiz um estudo profundo do livro de Provérbios. Ah, mas foi profundo, sabe? Eu gostaria de falar só o necessário, só o que é importante. Eu decidi na minha vida que tudo que eu falasse valeria a pena. E olha onde eu cheguei. Eu cheguei até vocês. Há muito tempo eu decidi que as minhas palavras só serviriam para a glória de Deus. Eu não posso abrir minha boca para falar o que é ruim, o que é mal, o que é sujo, o que é vil, o que é cruel, sabe? A gente precisa cuidar das nossas palavras, a gente precisa cuidar das nossas línguas. Você sabia que a grande maioria dos problemas que você tem na sua vida hoje é por causa da sua língua? Meu Deus, vou até beber uma água depois dessa. Por isso que é muito importante você pegar esse estudo que a gente está tendo agora, internalizar esse estudo e declarar que as suas palavras só vão servir para a glória de Deus. As suas palavras com seus filhos precisam servir para a glória de Deus. As suas palavras com seu marido, as suas palavras com seus pais, as suas palavras com a sua esposa, as suas palavras com os seus amigos, as suas palavras com você mesmo. Elas precisam servir para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque se você não agir assim, você vai destruir a sua vida. Quantas situações você poderia ter evitado, e eu também, por ficar em silêncio. O falar é prata, mas o silêncio é ouro. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é imputado por sábio. Essa palavra, ela entra dentro de mim. É interessante porque eu tenho visão aberta muitas vezes, eu tenho ouvido aberto muitas vezes, e muitas vezes eu tenho a resposta, mas muitas vezes eu tenho a resposta e o Espírito de Deus fica, não fala, ela não vai te ouvir, ele não vai te ouvir. E ali eu precisei entender e eu precisei discernir o que era para falar, até onde deveria falar, de que forma deveria falar. Porque se eu não souber ficar em silêncio, Deus nunca vai me dar o próximo passo. Pega essa. Se você não souber contemplar o silêncio, Deus nunca vai te dar o próximo passo. Você não precisa responder tudo. Você não precisa ter a última palavra. Você não precisa ter a certeza de tudo. Sabe, as pessoas falam assim, você quer ter certeza ou quer ter... Como é que é? Você quer ser feliz ou ter razão? Você não precisa nem ser feliz. E você não precisa nem ter razão. Você só precisa glorificar a Deus nas suas decisões. Tem hora que você não vai ter razão. Tem hora que você não vai ser feliz. Mas tem hora que Deus vai ser glorificado. Tem hora que Deus vai ser glorificado nas suas decisões. O falar é ouro. Não, o falar é prata. Mas o silêncio é ouro. O silêncio vai te levar a lugares que você jamais pensou em pisar. Sabe por quê? Nem tudo nessa vida precisa de uma reação. Nem tudo nessa vida precisa de uma resposta. Nem tudo nessa vida precisa de uma solução. Você não precisa disso. Sabe por quê? Porque se você ficar tentando resposta, tentando falar... Ah, detalhe, tem mais. Nem tudo nessa vida precisa de uma justificação.
Pega essa. Ah, porque eu tenho que me justificar. Tem uma amiga minha, gente, que tudo que ela faz na vida dela é ela tentando se justificar. Se ela não se justificar, pronto, não foi dia, não foi vida, não foi hora. Não precisa. Você não precisa de justificar. Você não precisa ter uma resposta para tudo. Por que você quer ter uma resposta para tudo? Me diz isso. Para que você quer ter uma resposta para todas as suas perguntas? Para que você quer ter uma resposta para todas as suas demandas? Por que você tem que falar? Para que você tem que justificar tudo? Alguém te perguntou? Não. Ah, porque tem que. Não, não tem que. Não tem que nada. Pode passar sem uma resposta sua. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se você se silenciar, você vai ganhar. Tem uma mulher que ela me inspira e ela é casada. E eu observei que muitas situações de conflito dentro da casa dela, ela fica em silêncio. Oração. E ela não concorda com uma situação. Ela não vai lá apontar, ela fala, eu não concordo com isso. Ah, mas eu quero assim. Ok. Ela tem esse comportamento. Aí ela vai para o Santo dos Santos. E ela leva a causa dela para o juiz. Eu vi, diante dos meus olhos, esse ano, Deus mudar situações na casa dela que não ia mudar nem por um decreto. Eu vi. Eu fiquei chocada. Deus mudou a sorte dessa mulher diversas vezes esse ano pelo silêncio. Por ela ir para o Pai. Você estar em silêncio não significa que você vai ficar inerte. Significa que você vai para o Pai. E você vai questionar Ele. E você vai entregar para o teu Pai as tuas demandas. Sabe por quê? Porque se você estiver completamente errado, o teu Pai vai te convencer do teu pecado, do teu erro. O teu Pai vai te levar a conhecer a verdade. Agora, se você estiver certa, o teu Deus vai resolver da forma dele, do jeito dele. E o outro vai precisar, de verdade, o outro vai precisar se render debaixo da mão poderosa do teu Deus. E eu tenho observado isso. E eu tenho vivido isso. Eu tenho muitas situações. Eu tenho ficado calada. E deixando o Senhor agir. Esses tempos eu tinha uma demanda para resolver. E as pessoas, fala com a fulana. Eu falei, eu não vou falar. Esse ano, fala com a fulana. Você já resolveu tal coisa? Eu falei, não. Eu tô orando. Em 30 dias de oração, Deus foi lá e resolveu a minha demanda. Eu não fiz nada. Eu recebi uma ligação e essa ligação, essa pessoa resolveu a minha demanda. Acabou. Eu não precisei de falar com ninguém. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele foi lá e Ele resolveu onde a minha voz humana não alcançou. Porque se fosse pela minha voz humana, chegar lá e resolver aquela demanda, não ia ter a paz que teve. A pessoa me ligou, Polly, eu quero resolver tal conflito com você, pererei, vamos resolver. Resolvi, gente. A situação mudou diante dos meus olhos. Em uma ligação. E foi muito forte para mim. Eu ver essa experiência de não ser eu ir ali, e resolver, ser reativa, chamar, conversar. Não. Eu fui lá no meu Deus. Eu fui peticionando no meu Deus. E Ele mudou a minha sorte diante dos meus olhos. Principalmente quem é casada. Esse conselho aqui para quem é casado é ouro. Quando você viver uma situação de muito conflito, vai para o teu Deus. Não chega no seu cônjuge de primeiro, não. Vocês querem, eu vou resolver, eu vou realizar. Não. Vai no teu Deus. Que se você estiver errado, Ele mesmo vai te convencer. Mas se você não tiver, o teu Deus não vai deixar nenhuma demanda passar em branco. Presta atenção. O teu Deus não vai deixar nada passar em branco. O problema é que você quer resolver na força do teu braço. Na hora que você estiver diante do teu Deus e você levar essa demanda para o teu Deus, Ele vai mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Tu és bom, Tu és justo. Por isso que Tu já deixou tudo escrito na palavra. Nos ensine a apreciar o silêncio.
Nos ensine a não ser reativas e nos ensine a deixar tudo diante do seu controle. Te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu santo nome e dizemos: tu és bom, tu és fiel, tu és justo. Senhor, resolva as nossas demandas. Pai, queremos depositar toda a angústia do nosso coração nas tuas mãos e queremos te pedir, Senhor, derrama o teu bálsamo sobre nós. Derrama a revelação da tua palavra sobre nós, Senhor, e nos ensine a ser como Jesus foi, como uma ovelha, indo diante dos seus tosqueadores. O silêncio levou ele a ser o Rei da Glória, e o silêncio vai nos levar até a vitória que a gente sempre espera. Todos os dias a gente espera por ela. Em nome de Jesus. Amém. O silêncio tornou Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Imagina o que Ele pode fazer com você. Ele pode te levar a outros lugares. Ele pode te tirar do lugar de onde você está e te levar a outros lugares. Lugares bem melhores do que esse que você está. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui para a gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu estou aqui todos os dias e vocês também. Deus abençoe, Deus é fiel, Deus é justo. E hoje você e eu tenhamos uma experiência com Cristo, em nome de Jesus.